Muito boa tarde, muito boa noite, oração, ação, em mais um encontro 866. Como é bom olhar para trás e ver que estamos perseverando, persistindo no bem, na busca da lucidez, na busca do autoconhecimento, do conhecimento das leis universais, no encorajamento mútuo para a prática do bem. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Os três pilares da nossa transformação, da nossa expansão de consciência. É disso que nós vamos tratar hoje, da expansão de consciência e do papel que tem nesse processo os desencarnes coletivos, os flagelos destruidores, os fenômenos que geram desencarne em massa. Temos vivido isso através das guerras, através das pandemias, através dos fenômenos naturais. E tudo isso estava previsto pelo próprio Jesus quando fez o chamado sermão profético. Ele previu pestes, guerras, rumores de guerras, terremotos. E entendermos esses flagelos destruidores, esses desencarnes coletivos, é fundamental para que possamos sair do drama, sair do espetáculo, sair do escândalo que impacta sem ensinar. Ao contrário, compreendendo a finalidade, seremos impactados, ainda que menos, e conseguiremos depreender as oportunidades que há nas dificuldades. A palavra crise para os japoneses é representada por um ideograma que reúne duas ideias fundamentais: dificuldade e oportunidade. Aquele que olha os flagelos destruidores, as grandes crises, os desencarnes coletivos, do ponto de vista da matéria, da superfície, do imediatismo, do interesse próprio, só verá dificuldades. Aqueles que expandirem o olhar, ainda mais aqueles que abarcarem na sua perspectiva a eternidade, o projeto pedagógico de Deus para a humanidade, esse buscará em todos os flagelos individuais, coletivos, de toda a humanidade da Terra, como oportunidades. Porque sim, estamos num hospital ou numa escola perfeitos, onde tudo, absolutamente tudo é pedagógico e terapêutico. E onde o nosso aprendizado, a nossa alta, a nossa cura, depende fundamentalmente da atitude através da qual nós vivermos as situações e as dores. Então, essa compreensão é urgente para todos nós, aprofundar essa compreensão, estudar essa compreensão dos grandes dramas. Vamos lá? Pergunta 737, começando o item flagelos destruidores. Pergunta Kardec assim: com que objetivo
Deus permite que os flagelos destruidores atinjam a humanidade. E os espíritos respondem assim: com o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem mais um grau rumo à perfeição? É necessário ver com que objetivo alguma coisa é realizada para avaliar seus resultados. O homem julga esses acontecimentos apenas do ponto de vista pessoal, material, imediatista, e dá a eles o nome de flagelo em virtude do prejuízo que causam. Muitas vezes esses transtornos são necessários para que as coisas cheguem mais rapidamente a uma situação melhor. E para que se realize em alguns anos aquilo que exigiria séculos. Há uma pergunta que André Luiz, no livro Ação e Reação, psicografia de André Luiz e psicografia de Chico Xavier com autoria espiritual de André Luiz, há uma pergunta que ele faz a um grande instrutor sobre o que vem a ser o bem e o que vem a ser o mal. E esse grande instrutor, Sâncio é o nome dele, responde que, deixando de lado as teorias, as filosofias, as teologias complicadas e sendo prático, mal é o que é excludente, é o que é exclusivo, é o que apenas beneficia a um. Enquanto que bem é o que beneficia a coletividade. Olha a importância de aprender o bem comum, de viver pela perspectiva do bem maior, do bem para todos. Se é tão importante assim nós conseguirmos ganhar, conquistar a perspectiva do bem maior, do bem para todos, vivermos flagelos coletivos, situações que atingem grandes quantidades de pessoas, facilitam, são oportunidades únicas de nós aprendermos a viver para o bem geral. Veja o que aconteceu com a pandemia, se não foi assim. O que acontecia num país minúsculo, num país distante, tinha diretamente a ver conosco. As pesquisas que aconteceram em qualquer lugar do mundo tinham diretamente a ver conosco. As mortes, os problemas e as soluções. Tudo que acontecia com todos tinha a ver com todos. Não é uma oportunidade única a abarcarmos, a conquistarmos, para conquistarmos o bem comum? Fantástico, né? Conseguir compreender as coisas sob esse ponto de vista. Pergunta 738. Deus não poderia empregar outros meios para melhorar a humanidade em vez dos flagelos destruidores? Claro que sim, não é? Vejamos a resposta: sim. E ele os emprega todos os dias, uma vez que tem dado a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Todos os filósofos, todos os luminares, vêm ensinando as criaturas nesse sentido. Mas serão todos que aprendem? Mesmo entre os seus seguidores, os seguidores de Buda, de Sócrates, do Cristo, de Mahatma Gandhi, será que são seguidores que seguem?
Então, Deus não poderia ter usado outros meios? A resposta é sim, ele os emprega todos os dias, uma vez que tem dado a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Entretanto, é o próprio homem que não se aproveita desses meios para progredir. Como não aproveitamos tantos luminares que passaram pela Terra? Não é triste e não é verdadeiro? Assim, é preciso que ele seja castigado em seu orgulho e sinta sua própria fraqueza. A arrogância, a pretensão, o orgulho são os problemas basilares, são os problemas matriciais, são a origem de todos os males. Quebrar esse orgulho, perceber a nossa própria fragilidade é extremamente importante, extremamente terapêutico para todos nós. Pergunta 778a. Mas, nesses flagelos, morre tanto o homem de bem como o homem mau? Isso é justo? E a resposta vem assim: durante a vida, o homem relaciona tudo ao seu corpo físico. Mas após a morte, ele pensa de modo diferente. Como já dissemos, a vida do corpo é bem pouca coisa. Um século na Terra é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos de alguns meses ou de alguns dias nada representam. É apenas um ensinamento que servirá para o futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo. A vida não vai do berço ao túmulo. Existíamos antes do berço e continuaremos a existir depois do túmulo. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo constituem um mundo real. Esse é o mundo real, essa é a nossa realidade. A vida é maia, uma matrix, uma ilusão, ou melhor dizendo, uma dinâmica de grupo que o sublime educador nos propõe para facilitar alguns aprendizados. Mas está longe de ser a única verdade ou a mais profunda verdade. Os corpos físicos não passam de trajes com os quais esses espíritos aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, o cenário é semelhante ao de um exército em que os soldados, durante a guerra, ficam com seus uniformes estragados, rasgados ou perdidos. O general se preocupa mais com os seus soldados do que com os uniformes deles. Não é lógico que seja assim? Comparamos, nos encontros passados, uma pessoa que ficasse absolutamente desesperada porque a sua roupa estragou. Ora, se a roupa estragou, era nada mais do que previsível. É inevitável, tudo que é da matéria tem início, meio e fim. Os nossos corpos, inclusive. Por que nos desesperar com o desgaste de uma roupa? Se toda roupa está destinada a um dia ser descartada, como nos desesperar com o desgaste dos nossos corpos, se quando nascemos a única certeza para bons e maus é a morte? Por que fazermos tanto drama a respeito de algo que é talvez a única coisa absolutamente previsível e esperável para todo aquele que vive? Morrer, não é?
nas grandes dificuldades que dizimam os homens, o cenário é semelhante ao de um exército em que soldados, durante a guerra, ficam com seus uniformes estragados, rasgados ou perdidos. O general se preocupa mais com os seus soldados do que com os seus uniformes. Pergunta 738b. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de ser vítimas. Não é assim? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: se o homem considerasse a vida como de fato ela é, e o quanto é insignificante em relação ao infinito, que 90 anos, 95, 100 anos representam perante a eternidade. Não é? Não lhe daria tanta importância. Essas vítimas encontrarão em outra existência uma grande compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem se lamentar e sem se revoltar. Na pandemia, muitos gastaram muito tempo se revoltando, se lamentando e brigando uns com os outros, entre as religiões, entre os partidos políticos, nas redes sociais, nas ruas, no processo eleitoral. Isso sim é uma grande tragédia. Vivermos uma grande lição e não a aproveitarmos é nos destinar à repetição das dores. Vivermos uma grande doença e não aceitarmos o tratamento é nos condenar ao agravamento da doença, à volta da doença, ao sofrimento evitável. Podemos sempre evitar maiores dores, maiores sofrimentos, pelo aprendizado atento à lição do agora. Quando aprendemos, quando focamos, quando atentamos integralmente para a lição do agora, nos destinamos a um futuro muito menos doloroso. Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso que há uma receita para nos libertarmos de todos os males. É o quê? É não cairmos em tentação. Se não cairmos em tentação, nos libertaremos de todos os males. Agindo bem no presente, agir bem no presente é a grande receita de um futuro ameno, mais alegre e mais realizador. Que assim seja para todos nós. Fantástico esse aprendizado, vocês não acham? Muito bem, vamos então às observações, às saudações de todos os amigos. Marco Aurélio Trindade diz: a luz é para quem quer e merece ser iluminado. Sem dúvida, a boa vontade é uma ferramenta fundamental que o homem desconhece e desmerece, dizendo, por exemplo, de boa intenção o inferno está cheio. É mentira. A boa vontade é tão importante que Jesus destinou a paz na terra aos seres de boa vontade. Boa vontade é ferramenta fundamental. Adelaide Dias diz: o triste é quando a pessoa parece não entender, quanto mais ela fala das doenças que no momento está. Só prejudica sua recuperação. Então, é muito triste quando uma pessoa se lamenta, briga com a vida,
porque isso, sem dúvida, não faz nenhum de nós avançar, nem mesmo atenuar as dores. Ao contrário, a revolta e a pena de nós mesmos é gasolina no incêndio, que apenas aumenta os problemas. Enir Cajazeira saudando, que assim seja. Adelaide Dias saudando a todos pelo seu boa noite. Andréa Santos também. Mônica Silva lembrando de amigos encarnados e desencarnados, assim como as vítimas da guerra e dos desastres climáticos, que hoje nós aprendemos aqui não serem vítimas gratuitas, mas seres humanos em aprendizado, seres humanos em tratamento. Mas mesmo assim, merecedores da nossa empatia, da nossa compaixão, da nossa solidariedade. Porque todo desastre coletivo é expiação, quase sempre para aqueles que o atravessam, e é prova para aqueles que são próximos. Porque para aqueles que não o vivem, mas que sentem essa compaixão, que sentem essa solidariedade, que se mobilizam para ajudar, esses aproveitam os flagelos coletivos da melhor forma possível. E é porque aprendendo pelo amor, nem mesmo será necessário vivermos as dores. A primeira alternativa, a alternativa magna de Deus é o amor. Que assim seja para todos nós. Regina Frutuoso Guerra e André Salvatore, dando a todos o seu boa noite. Muito bom? Compartilhem, meus amigos. Especialmente o dia de hoje merece ser compartilhado, porque temos vivido o impacto de desencarnes coletivos, de flagelos destruidores, novamente por guerras, desastres climáticos, terremotos, flagelos naturais, tsunamis. E nada indica que isso parará de acontecer imediatamente, ao contrário, se os viveremos, precisamos viver com a melhor atitude possível, aquela que extrai das grandes dores as lições, as oportunidades de crescimento que elas encerram. Cresçamos na dor, porque quem não aprende uma lição na escola repete, quem não assimila, não aceita o tratamento no hospital, só vê agravar as suas dores. Que assim não seja, e que a nossa boa vontade nos dê olhos de ver e nos estimule a aprender e a nos transformar com as dores dos outros, com as nossas próprias dores. Graças a Deus, muito feliz por estarmos juntos, encorajemo-nos a viver cada vez mais em conhecimento, em autoconhecimento e em aceitação para a prática do bem. Vivamos juntos e com olhos ao amor, e tudo mais nos será acrescentado. Graças a Deus, amanhã continuaremos esse tema tão importante para todos nós. Até amanhã, conto com vocês, compartilhem, transmitam, aprendamos juntos. Até a próxima.